Silmar, que já está aqui conosco agora sim ao vivo em nosso telão. Silmar, bom dia para você. Muito bom dia, Marusa. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Silmar, mais um aumento aí de estimativa de inflação, então, para esse ano. E a Selic concorda aí também com a estimativa do Banco Central? Pois é, uma coisa acaba puxando a outra, né? Existe aqui uma perspectiva de uma inflação acima do que vinha sendo esperado até pouco tempo atrás. Nós vimos aí 6,88, ou seja, estamos nos aproximando de 7% de expectativa da inflação para o final desse ano. A consequência disso é um aumento ainda maior da taxa de juros. O mercado vinha prevendo até 7% até uma semana atrás. Agora se fala em 7,25% a taxa básica de juros da economia no final do ano, exatamente para tentar conter a inflação, cuja espiral ainda não terminou. Temos ainda muita coisa pela frente, causando apreensão, e uma delas é o próprio setor de alimentos. O setor de alimentos não teve ainda uma parada muito clara em termos de espiral de aumentos. Tem ainda todo o efeito dessa quebra muito grande da safra de milho aqui no Brasil. Isso vai continuar impactando no preço das carnes, do leite, em termos de aumento de custo de produção, que acaba sendo repassado para o consumidor pelos próprios produtores, para não ter que absorver todo o impacto desse custo maior. Mais recentemente agora tivemos também as perdas no café, isso também acaba tendo impacto inflacionário. O cafezinho nosso de cada dia faz parte dos índices da inflação, então é outro fator aqui determinante de preços ainda maiores para alguns tipos de alimentos. E o outro é o açúcar, também sofrendo bastante, com perdas já bastante volumosas na safra desse ano, safra de cana, pelo efeito geada, inicialmente por falta de chuvas, e agora pelas geadas, que ainda prometem mais uma rodada pela frente no final de agosto, início de setembro, ou seja, um fantasma que ainda não terminou. Então, tudo isso leva a crer que os preços dos alimentos, dos derivados desses produtos que eu citei, acabam continuando impactando na inflação. Por outro lado, tem aqui o aspecto também preocupante da conta da luz, em função da crise hídrica, está afetando aqui a geração de energia elétrica. Tudo isso leva aqui um uso maior de termoelétrica, que é uma energia bem mais cara. Então, esse é um outro efeito que não terminou ainda, porque a crise hídrica vai se manifestar até de forma mais grave agora no terceiro trimestre, que está em andamento nesse momento. Então, é tudo uma preocupação aqui com relação à inflação. A consequência disso, é o remédio doloroso, aumentar a taxa de juros para tentar dar uma segurada, que até agora, infelizmente, não aconteceu. E um outro fator aqui que gera instabilidade, que é o caso do câmbio, né? O caso do dólar aqui, muito instável em função da instabilidade política institucional. Tem muita coisa acontecendo no terreno institucional, acusações entre poderes, tudo isso preocupa o mercado e faz com que o câmbio se mantenha num nível elevado, quando deveria cair em função da taxa Selic maior. Isso significa mais entrada de dólares de fora para dentro. Só que não está acontecendo esse efeito, mesmo com o aumento da Selic. Está acontecendo ainda um efeito de crise política institucional que acaba fazendo com que o dólar suba ao invés de cair. E isso encarece os preços dos produtos importados. Então, é um conjunto de fatores aqui que continua preocupando em termos de inflação. É um conjunto, né, Silmar? Não dá para esperar algo menor para a inflação, então, com todos esses preços elevados que a gente tem observado. E como é que começaram aí os mercados de commodities agrícolas nessa semana, Silmar? Para cima ou para baixo? Conta para a gente. Olha, o grande destaque desse início de semana nem são as commodities agrícolas, mas que podem ser impactadas pelo outro fator que está determinando esse começo de semana, que é a derrubada dos preços do petróleo no mercado internacional. O mercado abriu hoje com quedas acima de 4% em dólares, não é pouca coisa no mercado internacional. Agora há pouco o petróleo vinha caindo 3,4% na Bolsa de Nova York, 3,2% em Londres. É uma despencada geral aqui, ocasionada por duas razões básicas. Primeiro, o recrudescimento aqui da variante Delta em alguns países, especialmente na China, a segunda maior economia do planeta, está provocando novos lockdowns, está preocupando bastante no efeito disso na economia. Portanto, isso pode gerar uma queda no consumo de petróleo na segunda maior economia do mundo. Por outro lado, esse relatório do clima que foi divulgado hoje, e causou um susto global aqui, uma tendência de aumento das temperaturas já de forma irreversível, de 1,5 graus
a temperatura terrestre em função do efeito estufa causado exatamente pelos combustíveis fósseis, né? Que é o caso do petróleo. Então, tudo isso leva aqui uma debandada aqui nos preços do petróleo por esses dois fatores aqui que podem determinar uma redução no consumo do petróleo no mundo inteiro. As commodities agrícolas, por enquanto, andando devagar, mas podem ser impactadas pelo petróleo daqui a pouco também. Soja subindo um pouco na Bolsa de Chicago, milho caindo, soja subindo 0,3%, milho menos 0,6%, trigo também cai em torno de 0,6%. Na Bolsa de Nova York, o café arábica se recupera um pouco da queda de sexta-feira, está subindo 1,1%, o algodão cai 1,1% e o açúcar 1,1% também. Então, esse é o retrato do momento. E, para terminar, tem o dólar, que o dólar subindo basicamente aqui em cima disso que eu citei. As incertezas políticas institucionais, essa é uma semana importante de votações no Congresso, aquela questão do voto impresso, das medidas direcionadas aqui para o aumento eventual aqui do Bolsa Família, tudo isso gera um efeito de preocupação no mercado, pelo estouro das contas públicas, e com isso o dólar dispara. 0,7% agora, para R$ 5,27 a cotação da moeda americana, Maruza. Tá certo, Silmar. Mercado um pouco mais devagar agora nesse início do dia, mas tem muita coisa aí, como você disse, para acontecer. Então, Silmar volta no Jornal Terra Viva, segunda edição, então com mais detalhes aí de informações do dia todo e também com o fechamento das principais commodities agrícolas. Silmar, ótimo dia para você e a gente se fala amanhã. Uma boa tarde e uma boa semana. Tchau, tchau.